Na aula passada, a gente falou sobre a distribuição normal e sobre cálculos com a distribuição normal, né? E a gente viu um exemplo, que foi o exemplo das alturas, né? Esse exemplo aqui das alturas das mulheres de 18 a 24 anos. E a gente fez algumas contas aqui utilizando a distribuição normal e utilizando a tabela, né? Essa tabela que tem o lado negativo e o lado positivo. E eu disse para vocês que dava para você obter qualquer proporção, qualquer área embaixo da curva normal, olhando um lado ou o outro. Você não precisa dos dois lados da tabela, tá? Isso é uma coisa que eu já vou avisando desde agora. Aqui no... É muito comum vocês só terem acesso a um dos lados dessa tabela, tá? E você tem que aprender a usar propriedades da distribuição normal, que no caso é a simetria, para conseguir calcular as probabilidades ou proporções do outro lado, né? Então, é aquela ideia aqui. Essa área aqui, né? A área que você tem embaixo da curva entre menos B e menos A é a mesma que você tem entre A e B, tá? Então, você sempre consegue, se você tiver a tabela que dá para você as proporções acumuladas, né? A área acumulada até um certo ponto, você sempre pode olhar de um lado dessa curva e conseguir espelhar isso para o outro lado e saber qual o valor que você teria de área para o outro lado. Recomendo fortemente que você sempre faça um desenho disso aqui, faz um gráfico, faz uma ilustração para você não se perder e não se confundir, tá? Outra coisa, usem bastante a intuição, tá? Se alguém pede para vocês uma proporção, pensa sempre assim, será que essa proporção é alta ou será que essa proporção é baixa? Pensa nisso, porque se você olhar o lado errado da tabela, o mais provável que vai acontecer é uma proporção que seria alta, você vai encontrar muito baixa, e uma que seria muito baixa, você vai encontrar muito alta. Então, recomendo fortemente que você sempre faça o desenho, tá? A gente vai fazer mais alguns exemplos hoje com a distribuição normal, para a gente praticar essa coisa de ficar olhando os valores, né, de área embaixo da normal e também os quantis, que é a conta contrária. Quando alguém dá para você uma proporção e pede um quantio, tá? A gente fez na aula passada o exemplo A, o exemplo B e o exemplo C, tá? A gente fez essa daqui, né? Então, isso aqui é a ilustração do exemplo B e C. A gente tem esse daqui, eu vou deixar esse daqui por enquanto para fazer depois. Vou pular esse daqui agora e vou pular esse daqui também, tá? Eu falo deles depois, mas vocês podem dar uma olhada no slide. Eu queria falar rapidamente, antes da gente fazer mais alguns exercícios com a normal, sobre transformações nos dados, tá? Que isso aqui é uma coisa bem útil na prática, tá? Então, deixa eu ir aqui para o quadro, só para vocês entenderem o que eu estou falando. O que acontece, tá? Às vezes, você vai se deparar com a seguinte situação no mundo real, tá? Você vai ter um conjunto de dados. Você vai ter um conjunto de dados lá que vai ter um comportamento, por exemplo, assim. Aqui é a densidade. Aqui é a sua variável x. E você vai encontrar um histograma com essa cara aqui, por exemplo, tá? Claramente, isso aqui não tem distribuição normal. Isso aqui está longe de parecer uma distribuição normal, está longe da simetria, por exemplo, tá? Só que tem várias técnicas estatísticas, várias e várias técnicas estatísticas que vão funcionar melhor quando você tiver dados que têm distribuição normal. E você vai ver isso rapidinho, tá? Logo que você começar a aprender os primeiros modelos, você vai descobrir que quando as coisas têm distribuição normal, fica mais fácil fazer as contas e você tem um erro menor. Você acaba errando menos as suas
as suas estimativas e as suas previsões, tá? As suas margens de erro, do que quando você não tem normalidade. Você vai errar bem mais, porque desvios da normalidade dificultam um pouco e fazem com que os nossos problemas fiquem mais complexos, tá? Então, às vezes, existe uma abordagem dentro da estatística que é a de fazer transformações nos dados, que é mais ou menos o seguinte: você tem um conjunto de dados que tem essa cara aqui, e você pode fazer uma transformação nos seus dados. O que significa isso? Você pega cada observação e aplica uma função, tá? Vou chamar aqui de g de x. Então, você tinha seus dados x e você vai fazer uma função g de x para obter dados y, tá? Um exemplo, né? Um exemplo que você pode fazer aqui é simplesmente calcular o logaritmo de x, logaritmo natural, na base e. É uma opção. Um outro logaritmo, tá? Você pode também, em algumas situações, fazer aqui simplesmente raiz quadrada de x. É outra opção que você pode fazer. Quando você vai fazendo essas coisas nos seus dados, você vai mudar a forma dessa distribuição aqui. E fazendo isso, muitas vezes, você acaba eliminando o efeito de valores extremos, você acaba tornando uma distribuição mais simétrica, tá? E, por fim, uma distribuição menos distante do que seria esperado se ela tivesse distribuição normal. Então, é muito comum a gente fazer transformações nos dados. E eu vou mostrar para vocês algumas transformações que vocês podem fazer nos dados. Essa parte aqui de transformações nos dados, eu não vou pedir para você fazer uma transformação nos dados na prova, tá? Mas é uma coisa que vocês têm que saber que é feita, e eu vou mostrar uma família de distribuições, porque isso vai aparecer ao longo da faculdade para vocês em vários momentos, tá? Entenderam o objetivo? É simplesmente transformar os seus dados em algo mais normal, certo? E eliminar também o efeito de valores extremos, tá? Não sei se vocês sabem, mas a função logaritmo, por exemplo, ela é ótima para acabar com o efeito de valores extremos. Se você tiver algumas observações e dentro desse conjunto de dados você tiver um número muito grande, quando você aplica logaritmo nos seus dados, esse número que é muito grande, ele vai reduzir muito a magnitude dele, tá? E ele vai ficar bem mais perto dos outros números. Então, é como se você tirasse o efeito desse valor extremo. Aí alguém vai dizer assim para mim: poxa, mas você não está mudando os dados? Isso é bom? Eu queria analisar dados. Aí eu transformo os dados, eu vou analisar os dados transformados. Isso está certo? Não tem muito problema. Tem suas limitações, suas dificuldades, mas o que você faz no final depois que você fez a análise com os dados transformados, você destransforma os dados, tá? Então, por exemplo, você tinha os seus dados, você tirou a raiz quadrada, você faz as análises para a raiz quadrada. Depois que você fizer suas previsões e suas análises, você vai estar na escala da raiz quadrada. Aí você faz uma previsão. O que você vai fazer com essa previsão? Você vai elevar ela ao quadrado. É a maneira de você destransformar o que você tinha feito inicialmente, tá? É basicamente isso. Então, o que eu vou mostrar agora são algumas famílias de transformações que você pode fazer, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer isso para lidar com a simetria, tá? E para lidar com outliers. Lembrando que na normal, você não tem valores extremos, assim, a normal é muito comportada. As caudas da distribuição normal, para a direita e para a esquerda, não costumam ter valores extremos quando você tem um conjunto de dados, tá? E você também não tem assimetria, porque a distribuição normal ela é simétrica, tá? Então, as transformações vão existir para lidar com isso. Aqui Oi? A gente pode pegar qualquer conjunto de dados, transformar ele para ele virar normal. Espera só um pouquinho, eu não consegui entender muito bem o que você falou. Você podia repetir? Eu vou digitar, peraí.
Tá, peraí. Não sei se o microfone ficou um pouquinho ruim. Tá, tô vendo aqui que tem alguém que não está conseguindo entrar. Pode ser. Fala para ele, Maria Silvia, se você puder, para ele tentar conversar com o Mauro da Gerinf. Eu vou colocar agora o e-mail dele de cabeça, mas ele já mandou e-mail para vocês, né? Eu sei que tem um e-mail que é grc@ibge.gov.br, tá? Mas enquanto isso eu aguardo a pergunta sobre a normal. A gente pode pegar qualquer conjunto de dados e transformar eles para eles virarem a normal? Então, teoricamente, tá, você não consegue fazer isso sempre, tá? Em geral, é difícil você fazer isso, tá? Mas se você conseguir, você pode. Poder, você pode. Você pode tentar, tá? Existe uma coisa que é o seguinte, tá? Você comentou um ponto importante. É o seguinte. Quando você estiver no mundo real com os seus dados, e você tiver, por exemplo, um histograma assim, um histograma que tem uma leve assimetria, tá? Ele tem a cauda da direita é um pouquinho maior que a cauda da esquerda, vamos imaginar isso, tá? A gente sabe que a distribuição normal tem aquele comportamento simétrico e bonitinho. Mas quando você pega uma amostra, às vezes, pelo acaso, tá? Você pode obter um histograma que não é exatamente simétrico, tá? Que tem algumas diferenças da normalidade, alguns desvios em relação à normalidade. Então, existem testes estatísticos que tentam avaliar se você está longe demais da distribuição normal ou não, tá? Você vai fazer um teste de hipóteses, que você vai aprender nessa disciplina, inclusive, tá? Você não vai aprender o teste de hipótese para avaliar a normalidade nessa disciplina, mas você vai entender a lógica por trás de um teste de hipótese, tá? Então, o que acontece? O que importa para a gente será que os desvios da normalidade são muito grandes? Será que eles são estatisticamente significativos? Então, você vai fazer um teste. Se você passar no teste, você vai tratar os dados como distribuição normal. Mas se o teste trouxer para vocês evidências estatísticas de que seus dados não têm distribuição normal, aí você não vai poder usar a distribuição normal. É mais ou menos isso, tá? Então, você tem seus dados, você vai olhar e vai ver, dá para usar normal? Não, não dá. Posso tentar uma transformação. Se passar no teste, você fica com a transformação, certo? Você pode tentar sempre fazer isso, ok? Tem algumas dificuldades que eu já estou adiantando assim, que transformar os dados e destransformar as suas previsões tem uma perda de informação desconhecida, tá? Que você não consegue quantificar. E isso é uma coisa que é um pouco negativa e que vai contra o uso das transformações nos dados. Mas essa perda, em geral, em muitas aplicações, não é algo significativo. Então, as pessoas acabam usando transformações, tá? É basicamente isso que teria para se pensar em relação à transformação nos dados. Mas você sempre pode tentar transformar os seus dados para eles ficarem menos assimétricos e mais próximos do que seria uma distribuição normal, tá? Esse conjunto de dados aqui, ó, que tem uma cara como essa daqui, ó, é muito mais difícil você conseguir tratar isso aqui como distribuição normal. Fazer uma transformação para isso aqui ficar como uma normal. É bem mais difícil, tá? Mas eu vou mostrar uns exemplos aqui nos slides, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Uma família de transformações frequentemente utilizada é essa daqui, ó, tá? Então, como é que funciona? Basicamente, você testa alguns valores de P, tá? Você vai testar valores que são positivos, negativos
e testar o próprio zero, tá? Se você quiser testar um P igual a zero, significa fazer a transformação logaritmo natural dos dados. Você vai pegar seus dados originais e vai aplicar o logaritmo neles, tá? O que significa testar um P maior do que zero? É elevar a uma potência positiva. Então, x elevado ao quadrado, x elevado a 1,5, tá? São valores positivos aqui dessa potência. E valores negativos dessa potência também, tá? Quando você fizer valores negativos dessa potência, ele fala aqui para você multiplicar os dados por -1. Por que ele está falando para multiplicar os dados por -1? Porque vai acontecer o seguinte, tá? Prestem atenção nisso aqui. Imagina que você tem as seguintes observações, tá? Imagina que você tem as observações 1, 2, 3, 4 e 5. Imagina que esses aqui são os seus dados, tá? E você decide utilizar um P igual a -1. O que é o P igual a -1? Você vai cair nesse caso aqui, ó. Você vai fazer a transformação x elevado a -1 multiplicado por -1. Então, o que você vai fazer? Você vai criar novas observações y, que são o seu x elevado a -1 multiplicado por -1. Fazer isso é a mesma coisa que fazer -1 sobre x. Certo? Então, o seu novo conjunto de dados vai ser -1 sobre x. Então, vamos olhar para cá. Se esse daqui era o seu conjunto de dados x, como é que vai? Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais embaixo aqui. Aqui é P igual a -1, que eu tinha colocado. Como é que vai ficar o seu y, né? Você vai ter a primeira observação vai ficar -1. A segunda observação vai ficar -0,5. A terceira, -1/3. A quarta, -1/4. E a quinta, -1/5. Tá? Por que foi feito com esse -1? Tá? Por que a gente não simplesmente aplicou o inverso e trabalhava com 1 sobre x? Esse -1 que está multiplicando é só para você manter a ordem que você tinha antes. Então, o que significa isso? Quem era a menor observação antes da transformação? 1. Quem era a maior observação antes da transformação? O 5. Depois da transformação, você manteve isso. Quem é a menor observação? O -1. Quem é a maior observação? O -1/5. Certo? Esse número aqui é maior do que esse número aqui. Então, você está mantendo a ordem. Tá? Se você não multiplicasse por -1, esse aqui ia se tornar o menor de todos e esse daqui ia se tornar o maior de todos. Certo? Se não tivesse o -1. Então, esse -1 é só para manter a ordem natural que você tinha nos seus dados. Tá? Isso para P igual a -1. Você pode fazer outros P's aqui. Tá? O que acontece? Basicamente, né, a gente testa esse P, a gente costuma testar esse P entre -3 e 3. Tá? E aí aqui tem uma dica para vocês. Quando vocês tiverem dados que têm assimetria à direita ou positiva, tá? Então, a gente está diante de uma situação como esta daqui, ó. Quando vocês tiverem assimetria positiva, a recomendação é você utilizar um P, tá? Entre 0 e 1. Positivo, certo? Vai garantir que você vai
conseguir eliminar a simetria? Não, não vai garantir, mas isso aqui é uma coisa para você testar, tá? Por exemplo, P entre 0 e 1 é um expoente entre 0 e 1, você poderia testar P igual a meio, ou seja, tirar a raiz quadrada. Tira a raiz quadrada dos seus dados, tá? É uma opção. Quando você tiver dados com a simetria à esquerda, a sugestão é tomar um P maior do que 1. Ok? Então, aqui tem um exemplo. Lembra aquele exemplo das populações? Os 15 municípios mais populosos do Brasil no censo de 91? É um dado antigo, né? Mas aqui, ó, aqui tem um exemplo de transformações que você faria nos dados. Esse primeiro histograma aqui, ó, tá? É um histograma com a população, com os 15 municípios. É o comportamento dele. Esse segundo aqui, ó, é o histograma que você tem aplicando logaritmo. Esse daqui, aplicando raiz quadrada. Esse daqui, aplicando raiz cúbica. Esse daqui, aplicando o inverso, né? P igual a menos 1, né? A recíproca que a gente fala, o inverso de x multiplicado por menos 1. E esse daqui é com P igual a menos meio, que seria 1 sobre a raiz quadrada dos dados, certo? Vejam como a gente muda bastante a cara do histograma quando a gente faz uma transformação nos dados, tá? Então, assim, o que aconteceria na prática depois? Você ia testar essas transformações aqui e você poderia fazer testes estatísticos de normalidade para descobrir qual dessas transformações aqui ficou a mais próxima da distribuição normal, por exemplo, tá? É isso que geralmente a gente faz quando vai trabalhar com transformações. E vejam só, olha essa última aqui, por exemplo, como ela conseguiu fazer aparecer até uma cauda, né, à esquerda e uma cauda à direita. Não está simétrico, mas chegou a aparecer cauda para os dois lados, coisa que aqui você não tem, né? Você só tem cauda para a direita, certo? E aqui, ó, a gente tem os box plots. Olha só que interessante isso aqui. Dados originais. Esse é o box plot dos dados originais, tá? Lembra que a gente tinha 2 outliers, que era São Paulo e Rio de Janeiro. Quando você aplica o logaritmo, olha o que acontece. A sua distribuição, antes, ela estava muito concentrada aqui em valores baixos, né? E 2 extremos. Quando você aplicou o logaritmo, o que aconteceu? A sua distribuição não está mais tão concentrada. Continua tendo 2 outliers, mas não está tão concentrada. Raiz quadrada adiantou? Não adiantou muito aqui de ter uma simetria positiva. Raiz cúbica adiantou? Ficou quase a mesma coisa que a raiz quadrada. Quase a mesma coisa. Agora, olha o que acontece quando a gente fez aquela recíproca, a recíproca, né? Pegando o inverso, multiplicando por menos 1. Olha o que aconteceu. Já não aparece como outlier, tá? Se você aplica essas transformações aqui. Olha essa transformação aqui, ó, menos o inverso dos dados, das populações. Essa daqui, olha como é que ficou o box plot. Olhando para cá, você vai dizer que tem um pouquinho de assimetria e que não tem valores extremos assim a princípio, tá? É possível que esta daqui passasse num teste de normalidade, tá? Como distribuição normal. É possível. Eu não fiz o teste aqui, mas é possível. Mas a lição aqui vejam como os dados ficam transformados, como eles mudam a forma ao se fazer uma transformação, tá? Essa aqui é uma das famílias de transformações. E essa daqui, que é outra transformação que existe, tá? Peraí, rapidinho. Que é muito utilizada, tá? Também, e muito famosa, mais famosa que a anterior. É a transformação de Box e Cox. São 2 caras estatísticos muito famosos, tá? Esse Box aqui, ele já faleceu, acredito, mas o Cox está vivo até hoje. Tá? Eu até mostrei uma foto
Acho que eu mostrei uma foto dele para vocês, não sei, não estou lembrado agora se eu mostrei, mas esse cara aqui é muito famoso dentro da estatística, tá? E esses caras propuseram essa transformação aqui, ó. A transformação deles tem dois casos, tá? Uma é aplicar o logaritmo, como na outra também estava colocada, e a outra é fazer isso aqui, ó, é colocar um lambda, essa letra grega aqui, lambda, é um parâmetro que você coloca um valor para ele, tá? Geralmente também não se coloca valores muito grandes para isso aqui, a gente não vai colocar aqui menos 30 ou colocar 30, nada desse tipo, tá? Geralmente esse parâmetro aqui varia de menos 2 a 2 agora, se não me engano, e você vai fazer esse expoente nos seus dados, menos 1 sobre esse parâmetro, tá? Esse tipo de transformação aqui também tem o mesmo objetivo daquela anterior, eliminar a simetria ou minimizar, né, reduzir os efeitos da simetria e também de valores extremos, dos nossos outliers, tá? E aí aqui, ó, tem um exemplo para vocês enxergarem de um conjunto de dados genérico, tá? Que eu gerei aqui. Imaginem uma população com esse comportamento aqui, ó. Tá? Isso aqui são os dados originais. Quando você tem os dados originais assim, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas é importante que vocês enxerguem, tá? A gente tem a simetria positiva aqui, ó. A gente tem a simetria positiva. A gente tem uma concentração muito grande dos dados aqui no começo. Veja só, até essa linha preta grossa é a mediana. Ou seja, 50% das observações estão até esse ponto aqui, ó, que é menor do que meio, tá? E depois desse meio até esse 4, estão os outros 50% dos dados, tá? Lembrando que dentro da caixa eu tenho 50% das observações. Mas isso aqui é uma simetria positiva bem forte. Olha o que acontece quando você faz lambda igual a menos 0,1, ou seja, substitui esse lambda aqui por menos 0,1 e divide embaixo por menos 0,1, tá? Quando você faz isso, olha o que acontece com a sua distribuição. Você consegue até inverter a cauda. Ela tinha a simetria positiva, passa a ter a simetria negativa com outliers para baixo, tá? Para a esquerda, ok? Fazendo esse lambda igual a menos 0,1. Se você fizer lambda igual a zero, olha o que acontece com lambda igual a zero, que nada mais é do que aplicar o logaritmo natural de x, tá? Quando você faz isso, você fica com essa distribuição aqui, que ficou mais comportada do que a original, mas, de novo, aparecem outliers para baixo, tá? Para a esquerda, né? A simetria esquerda. E aqui, ó, mostrando como é que fica se você utilizar lambda igual a meio. O lambda igual a meio representa tirar a raiz quadrada dos dados, subtrair uma unidade e dividir por meio, tá? Quando você faz isso, você praticamente elimina aqui o efeito de valores extremos. Veja que todos aqueles pontos que eram extremos, aqui já não são mais considerados extremos no box plot. Continua tendo uma simetria, vocês estão vendo? Tem uma simetria positiva, a cauda é mais longa à direita, tá? Mas já deu uma aliviada boa aqui, tá? Essa transformação aqui, ela conseguiu tratar esses outliers aqui, tá? Todo mundo entendeu a ideia da transformação? Sim. Eu vou mostrar para vocês lá no R, tá? Isso acontecendo na prática, tá? Vou fazer um teste com vocês aqui. Eu vou pegar aqueles dados lá do Enem. Se não me engano, não sei se vocês lembram, mas notas de redação pareciam menos assimétricas pelos coeficientes do que as notas de matemática. Não sei se vocês lembram disso. Mas era a conclusão que a gente tinha chegado. Eu vou fazer uns testes aqui, tá? Primeiro eu vou ler os nossos dados. Então, aqui, dados recebe. Ler tabela, tá? Ele não vai ler, tá? Porque tem um errinho aqui no local, mas
Enem 2016.txt, o cabeçalho igual a verdadeiro. Ele não vai ler, porque eu não dei o caminho ainda, tá? Mas deixa eu mandar ele pegar na minha tela aqui. Pronto, agora ele vai ler. Pronto, leu. Tá? Então, vou pegar e vou chamar aqui de redação, tá? Vou chamar de head. Head recebe dados, redação. E vou fazer um histograma para a gente lembrar de como é que era a forma dessa distribuição, tá? Esse prob igual a true para fazer a densidade, tá aqui, ó. Essa daqui é a forma da distribuição dos nossos dados do Enem, das notas de redação das escolas, das 15 mil escolas, tá? Isso aqui claramente tem assimetria positiva, tá? Não parece ter uma distribuição normal, mas vamos colocar aqui um do lado do outro. Vamos fazer um pequeno teste aqui, ó. Como é que fica o box plot da redação? Olha lá, cheio de outliers, estão vendo? Vamos ver o que acontece se eu fizer o box plot da raiz quadrada da redação, ou seja, SQRT da redação. Vou fazer um box plot. Não adiantou muito não, né? Continua tendo vários outliers aqui, e lá embaixo também apareceram alguns outliers. Deixa eu ver aqui de curiosidade o que acontece se eu aplicar o logaritmo natural. Vejam que a escala muda, né? Olhem a escala que a gente tem aqui. Ela muda bastante, continua tendo outliers, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar o histograma para vocês, para a gente poder comparar. Eu vou botar aqui um do lado do outro. Vou colocar assim e vou fazer histograma da redação, prob igual a true. Então, tá lá, os dados originais. Agora eu vou fazer o da raiz quadrada. Mudou muito pouco. Vejam a escala. Antes estava indo de 300 a 900. Quando eu tirei a raiz quadrada, está indo agora de 18 a 30 e pouco, né? 30 e poucos. Mas a cara não mudou muito, né? Vamos ver o que acontece se eu aplicar aqui o logaritmo. Já mudou um pouquinho a forma, tá? Continua tendo valores extremos, mas olhem a diferença. Antes, você tinha uma variação de 300 a 900. Quando você aplica o logaritmo, olha as variações que você tem agora, de 5,8 a 6,8. Fica uma variação bem menor, tá? E os dados estão um pouquinho menos, muito pouco, mas um pouquinho menos assimétricos, tá? E eu vou fazer um teste aqui de curiosidade, quanto que fica a recíproca, que seria menos 1 sobre a redação. Tá? Tá aqui. Também não mudou muita coisa. Tá? Como a gente tem muitas e muitas observações, tá? É difícil você conseguir eliminar todos esses efeitos aqui, todos esses outliers que tem no conjunto de dados. Tá? Mas dá para minimizar. Só para vocês terem uma noção, eu vou olhar aqui rapidamente se isso aqui passa num teste de normalidade. Eu acho que não vai passar nenhum deles, mas eu vou tentar aqui rapidinho. Eu sei que vocês não sabem o que é isso, mas deixa só eu testar. Só um pouquinho. Ele não está deixando. Eu tentei fazer um aqui, só que ele precisa que eu tenha uma amostra de tamanho 5.000 só. Eu vou pegar aqui uma amostra. Sample red 5. 1, 2, 1, 2, 3. Não passa no teste de normalidade. E eu vou testar essa do logaritmo, só de curiosidade, se ele passa no teste de normalidade. Também não passa no teste de normalidade. Nenhum dos dois passou. Ou seja, nada do que está aqui passaria num teste de normalidade, certo? Mesmo que você conseguisse dar uma pequena arrumadinha aqui, essas que eu testei, nenhuma passou. Eu teria que fazer um teste mais fino aqui. Testar outros valores, né?
Porque eu só testei aqui lambda igual a meio, né? Eu testei raiz quadrada, testei lambda igual a zero, né? Aliás, aqui que eu estava, né? Testei P igual a meio, P igual a menos 1 e testei P igual a zero. Foram as que eu coloquei lá, tá? Mas você pode testar outros valores e para conjuntos de dados menores, isso tende a funcionar, tá? Assim, quando você tem amostras dados, muitas e muitas e muitas observações, é muito difícil você ter uma normalidade, tá? Perfeitinha, assim. Mas quando você tem uma amostra não tão grande, você consegue dizer que por variações amostrais seus dados têm distribuição normal, tá? Mas não se preocupem, isso vocês vão ter bem dado mais para frente no curso. Isso aqui é só um spoiler para vocês saberem que a gente faz transformações nos dados. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui para a gente conversar daqui a pouquinho e vou pegar a lista, tá? Eu vou pegar a lista e fazer alguns exercícios aqui da lista, tá? Essa daqui é a lista que eu coloquei lá, ela é pequenininha, são poucos exercícios, mas eu quero fazer alguns cálculos com vocês, tá? Tudo bem? Todo mundo está conseguindo acompanhar aí? Alguma pergunta? Alguém fez uma pergunta aqui. Professor, quando o uso dessas transformações é estatisticamente correto? Então, não existe isso, tá? Se você justificar que precisou fazer uma transformação para eliminar efeito de assimetria ou de outlier, ou para tentar fazer seus dados ficarem mais normais, mais parecidos com uma distribuição normal, isso é um procedimento aceitável dentro da estatística. Ninguém vai questionar você, tá? Então, não tem muito essa preocupação, não, tá? O problema é, se você fizer muita transformação, se você fizer uma transformação não comum, por exemplo, você tira a raiz quadrada, depois aplica o logaritmo, depois aplica tal coisa, você aplica 10 transformações no mesmo conjunto de dados. Aí, realmente, você vai ficar com dados que não representam mais os dados originais. E na hora que você destransformar, vai ter tanto erro nisso, de destransformação, que as suas margens de erro que você obtiver com os dados transformados não vão fazer muito sentido com eles depois que você desfazer as transformações, tá? Acho que essa seria a resposta para a sua pergunta, João Vitor. Ok? Bom, um exercício aqui é bom para a gente praticar um pouquinho, tá? Vamos fazer aqui esse primeiro aqui, eu já vou direto fazer o 1B, tá? Vou fazer esse 1 porque o 1A é mais fácil você entender o 1B, você vai entender o 1A, tá? O que acontece? Aliás, tem uma ideia, eu vou fazer os dois, ó. Vamos lá, vamos para o quadro. Acho que tem raciocínios aqui que são importantes. Então, vamos descer aqui. Vamos lá. Esse daqui é a lista normal. Tá? E aí você tem o exercício 1. O que ele está dizendo para a gente? Está escrito assim, ó. X normal 10, 4. Deixa eu ver se... Como é que você lê isso daqui? Você lê isso aqui da seguinte forma. X, ou seja, minha variável X, que pode ser altura, peso, pode ser idade, pode ser comprimento, seja lá o que for. Mas a minha variável X, tá? Que ela é uma variável quantitativa, com certeza, tá? Esse tio que está aqui significa tem distribuição. Então, X tem distribuição normal com média 10 e variância 4. Ok?
X tem distribuição normal com média 100, com média 10 e variância 4. Tá? Essa é a nossa anotação usual, média e variância. E aí a primeira coisa que ele está pedindo é qual é a proporção de observações onde o X está entre 8 e 10. Então, ele está pedindo isso daqui para você. A proporção... Eu vou colocar um P, tá? Mas é o prop que está lá no quadro, está lá na lista, tá? A proporção de observações que está entre 8 e 10, ou seja, a proporção de observações onde o X varia de 8 a 10. Como é que você tem que imaginar isso daqui? Tá? Antes da gente responder essa pergunta, vamos só pensar no que representa o que está aqui, tá? Uma distribuição normal com média 10. Como é que você tem que enxergar essa distribuição normal? Vamos lá para... Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar uma imagem aqui. Aqui. Lembram disso daqui? Uma distribuição normal com média 10. Você tem que imaginar uma curva desse tipo aqui, ou seja, um histograma com o seu X, centrada exatamente no 10. Certo? É isso que você vai imaginar. Mas, como é que eu vou saber a variação? Eu preciso ter uma noção do desvio padrão. Qual é o desvio padrão dos dados aqui? Qual é o desvio padrão de X? 2. Todo mundo está enxergando? Por que o desvio padrão é 2? Porque a variância é 4. Então, o desvio padrão é 2. Então, como é que você vai olhar para essa curva? Você vai imaginar que aqui é o 10. Então, quem são esses dois caras aqui? Ó? Esse daqui ó, é média menos um desvio padrão, ou seja, 10 menos 2, 8. Quem é esse cara aqui? 10 mais 2, é o 12. Então, você já sabe que é uma normal, onde esse primeiro desvio para baixo e para cima, né, está variando do 8 ao 12. Dois desvios padrões, então, significa 10 menos 4 e aqui 10 mais 4, ou seja, de 6 a 14. E por fim não, né, mas assim, só para você ter intuição, a gente costuma fazer até 3 desvios, né? 3 desvios padrões é 6, porque é 3 vezes 2. Então, é uma normal que está variando aqui com essa área que está embaixo dela, está praticamente toda entre o 4, tá? E o 16. Todo mundo entendeu esse raciocínio? Por que entre o 4 e o 16? Porque são 3 desvios padrões abaixo da média, até 3 desvios padrões acima da média. Quando a gente tem isso, esses números aqui. Ó. Lembram desses números aqui? Ó? Não precisa decorar esses números. Não precisa decorar esses números, tá? Mas vocês já vão guardando na cabeça. Qual é a área que você tem embaixo da normal quando você considera entre um desvio padrão abaixo e um desvio padrão acima? 68% da área, ou seja, a proporção é 0,68, tá? Entre dois desvios padrões abaixo da média e dois desvios padrões acima da média, você tem 95% da área. E entre 3 desvios padrões, você tem 99,7%. O que significa isso, então? Esse conjunto de dados que a gente está analisando, que tem distribuição normal com média 10 e variância 4, a gente está concluindo que 68% das observações estão entre 8 e 12. Certo? 95% das observações estão entre 6 e 14. E 99,7% das observações estão entre 4 e 16. Todo mundo entendeu isso?
Tudo bem? Sim, tudo Tudo bem. bem, pessoal? Então tá. Então, olhem para cá. De 8 a 10, tá? A gente já sabe quanto que tem de 8 a 12. Eu estou fazendo só com a intuição, sem olhar a tabela, sem olhar nada, tá? A gente já sabe que entre 8 e 12 é um desvio padrão abaixo e um desvio padrão acima da média. A gente já sabe que a gente tem, entre esses dois caras, 68% da área. Vocês concordam que a área abaixo da média e a área acima da média são iguais? Elas são iguais, né? Então, teoricamente, o que está sendo pedido no problema é a área que vai daqui, ó, do Mi menos sigma, até o Mi. Só a parte da esquerda. Ok? Que deveria ser a metade dessa área entre um desvio padrão abaixo e um desvio padrão acima da média. Então, eu já tenho uma noção que a resposta vai dar metade disso aqui. Ó. Tá? A metade disso aqui. Mas, isso aqui é só a intuição. Ok? Eu já sei a resposta pela intuição e com base nesses 3 valores de referência aqui. Mas eu vou mostrar como que você faz isso usando o algebrismo. Tá? Fazendo a conta ali no papel e como é que você tem que olhar na tabela. Tá? Então, vamos agora fingir que a gente não sabe, mas a gente já, no fundo, sabe quanto que tem que dar a resposta. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que você vai fazer isso? Minha sugestão. O que você vai fazer é, primeiro, padronizar os seus dados. Então, essa normal aqui, ó, esse X aqui, tem distribuição normal com média 10 e variância 4. Você vai fazer uma padronização nele para ele ficar com média 0 e variância 1. Como é que você faz isso? Você simplesmente subtrai a média e divide pelo desvio padrão. Então, você vai fazer isso dos dois lados das desigualdades ali. Você vai fazer 8, que era o da esquerda, menos 10, dividido pelo desvio padrão. E isso é menor do que x menos 10, dividido pelo desvio padrão, e isso é menor do que 10 menos 10, dividido pelo desvio padrão. Ou seja, eu não fiz nada aqui, eu estou mantendo as desigualdades, eu só subtraí uma constante dos dois lados e dividi por uma constante dos dois lados. Certo? Todo mundo entendeu aqui o que foi feito? Só que o que acontece? Quando você faz isso, você padronizou a sua variável. Então, você tinha uma variável com média 10 e desvio padrão 2. Quando você subtraiu a média e dividiu pelo desvio padrão, ela ficou com média 0 e com variância 1, certo? Essa daqui é a nossa variável Z, o nosso famoso Z-score, tá? Então, eu vou continuar a conta ali embaixo, aqui em preto, né? O que vai ficar na esquerda? 8 menos 10 menos 2, dividido por 2. Então, isso daqui vai ficar a proporção entre menos 1 menor que Z menor que, do lado direito, a gente tem 10 menos 10 sobre 2 é 0. Então, isso daqui vai dar 0. Vejam que a gente chegou na mesma conclusão que eu tinha dito lá naquela hora. A gente quer achar a área, um desvio padrão abaixo da média, até a média, até o 0, numa normal padrão. Certo? Numa normal com média 0 e variância 1. Então, você quer o seguinte, a gente vai fazer assim, ó. Você quer, aqui está a distribuição normal, padrão, aqui está o 0, aqui está o menos 1, e você quer exatamente essa área aqui, tá? Como é que você vai fazer isso? Para encontrar
essa área aqui. Você precisa lembrar o que a tabela dá para você. A tabela dá para você a área que você tem do lado esquerdo, tá? A tabela dá para você a área lá do menos infinito até o ponto que você deseja. Então, como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar a área toda até o zero, ou seja, de menos infinito a zero, eu vou pegar a área. Então, eu vou colocar aqui na esquerda, deixa eu botar em preto. Olha o que eu vou fazer. Como é que eu vou escrever isso daqui? Isso daqui é a mesma coisa que a proporção de z menor do que zero menos a proporção de z menor que menos 1. Vamos ver se vocês entendem isso aqui. O que é essa primeira aqui? Proporção de z menor do que zero é a área embaixo da normal, lá do menos infinito até o zero. Então, o que eu estou pegando aqui? Eu estou pegando toda essa área, né? Deixa eu botar pequenininho aqui embaixo. É como se eu fizesse assim, ó. Eu pegasse toda a área do lado esquerdo, toda ela, até o zero, e subtraísse, deixa eu fazer melhor isso, e subtraísse a área que eu tenho até o menos 1. Todo mundo entendeu? Se você pegar essa área vermelha e subtrair dessa área vermelha daqui da direita, vai sobrar essa área preta aqui. Todo mundo concorda? É importante eu ouvir agora de vocês, tá? Eu preciso que mais gente me escreva que entendeu isso aqui, tá? Para encontrar a área preta, você vai fazer a área de menos infinito até zero, que é essa daqui, e vai subtrair dessa área a área de menos infinito até menos 1. E aí essa diferença vai dar aqui. Todo mundo entendeu esse raciocínio? Sim. Depois eu dou a regra geral disso, tá? Mas enfim, é isso que você vai fazer. Agora uma pergunta. Sem olhar a tabela, e depois eu mostro olhando a tabela. Qual é a proporção da área da normal de menos infinito até zero? Quanto vale essa proporção? Qual é a proporção da área da normal padrão, embaixo dela, que está de menos infinito a zero? Quanto que eu tenho de área de menos infinito a zero? Não conseguiu ouvir? 0,5? 0,5, 50%. É simétrica. Então, 50% da área você tem de menos infinito a zero. Então, esse primeiro número aqui, ó, vai ser 0,5. Ah, mas eu na hora não me liguei, não pensei nisso. Eu queria ver isso na tabela. Não tem problema, vamos olhar na tabela. Você vai chegar na tabela e você pode olhar qualquer lado, o negativo ou o positivo. Você vai olhar o primeiro valor que está aqui, ó. O que representa esse valor aqui, ó? Esse 0,5. É a área que você tem da normal, de menos infinito até o ponto Z. Quando o ponto Z é zero, a área dá meio. Essa daqui é a tabela dos negativos e essa daqui é a dos positivos. Ambas têm como primeiro valor 0,5. Ok? Então, você tira daqui ou tira da intuição, que foi essa que a gente fez. E agora você vai fazer qual é a proporção de observações que eu tenho de menos infinito até menos 1. Então, você vai olhar lá na tabela, vamos na dos negativos, vamos olhar o ponto menos 1, aqui, ó, z igual a menos 1. Vocês estão conseguindo enxergar? Que é esse primeiro aqui, ó, é esse valor aqui, ó, 0,1587. Tá? Então,
O número aqui é 0,1587. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. E aí, esse número, quanto dá isso aqui? Dá 0,3413, é isso? Isso, 13. É isso aqui, né? Aqui vai dar 7, vai 1, vai dar 10, vai 1, 5 com 5, 10, vai 1, acho que é isso aqui mesmo, né? Bom, essa daqui, então, é a proporção de observações que você tem entre 8 e 10. Vamos lá para o R rapidinho, só para mostrar para vocês como que isso aqui é feito no R, tá? No R, você encontra os valores da tabela, aquela acumulada que eu comentei com vocês, simplesmente escrevendo P-norme, tá? P-norme e o número que você quiser. Então, por exemplo, quem é o P-norme de 0? P-norme de 0 é meio. Quem é o P-norme de menos 1? 0,1586, tá? Então, a nossa conta lá era o P-norme de 0, ou seja, a proporção que eu tenho de menos infinito a 0, menos a proporção que eu tenho de menos infinito a menos 1. Isso aqui dá o valor daquela tabela aplicada no ponto Z, tá? Então, aqui está o número, 0,3413,447. Esse aqui é o número mais correto, tá? Esse que a gente achou uma aproximação pela tabela. Esse aqui seria a resposta um pouco mais, com mais precisão, tá? Fazendo pelo computador. 0,3413. É o que você vai fazer no mundo real, tá? Ninguém vai usar a tabela, já falei para vocês. A gente só está ensinando tabela porque a gente espera que qualquer estatístico saiba usar uma tabela da normal, tá? E se você for fazer uma prova por aí, as pessoas vão cobrar isso de vocês, tá? Mas a gente usa o computador hoje em dia. Então, ao invés de olhar na tabela o ponto menos 1, você vai escrever P-norme menos 1, tá? E aí vai obter os valores lá, o 0,3413. Todo mundo entendeu o que eu... Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Tá? Então, esse daqui foi o 1, na verdade, 1A, né? Deixa eu botar aqui. 1A. Agora vamos para 1B. Vamos para o 1B. Aqui, ó. Proporção de x menor do que 8 ou x maior do que 11. Então, vamos escrever isso aqui no quadro. Menor do que 8 ou maior do que 11. Eu quero proporção de x menor do que 8 ou x maior do que 11. Tá? Vocês vão ter que se acostumar logo em breve, semestre que vem, vocês vão ter que lembrar algumas coisas de conjuntos, tá? União, interseção e complementar. Quando a gente apresenta isso daqui, ó, x menor do que 8 ou x maior do que 11, o que a gente está escrevendo aqui, na verdade, tá? É a proporção entre x menor do que 8 união com x maior do que 11, tá? Na mente de vocês, vocês podem guardar isso. É isso que a gente está fazendo lá no fundo, tá? Mas aqui está escrito dessa forma aqui para facilitar um pouco. Alguns livros vão escrever assim. Mas quando você chegar lá em probabilidade, semestre que vem, você não vai mais ver isso aqui escrito. Você só vai ver dessa forma aqui, ó, tá? União, tá? Mas vamos lá.
x menor do que 8 ou x maior do que 11. Tá? Como que você vai obter isso? A primeira coisa que você tem que fazer aqui é pensar o seguinte: esses intervalos aqui, eles têm interseção entre eles, né? X menor do que 8 ou x maior do que 11. Vocês estão vendo que isso aqui não tem interseção? Porque x menor do que 8 é o intervalo que vai de menos infinito até o ponto 8. E x maior do que 11 é o intervalo que vai de 11 até mais infinito. Então, não existe nenhuma interseção entre esses intervalos. Tá? Como não tem interseção, são duas áreas distintas que a gente está olhando no gráfico. Vou botar aqui embaixo. É como se fosse assim. A gente já sabe que a nossa normal dos dados está centrada em 10. A gente já sabe que mais ou menos 3 desvios padrões e 3 desvios padrões para baixo e para cima, né? São o 4 e o 16. A gente já tem essa noção, tá? Porque é uma distribuição normal, a gente já sabe isso. Tá? A gente sabe que a distribuição normal vai até mais infinito e vai até menos infinito, mas 99,7% da área está entre 3 desvios padrões abaixo e 3 desvios padrões acima da média. Ele está pedindo para você quanto é a área menor do que 8, então ele quer isso aqui, né? Ele quer que você pegue aqui. Se aqui fosse 4, com o 10 é 6, né? 4, 6... 2. Vamos botar o 8 aqui assim. Vamos imaginar que aqui está o 8. E vamos imaginar... 4, 6, 8 e 10. Tá? Não está muito boa essa minha escala, mas enfim. E o outro é o 11, né? Vamos pegar o 11 mais ou menos aqui assim. Vamos imaginar que aqui fosse o 11. Ele está querendo essa área aqui e essa área aqui. Certo? Tanto faz, ele quer a área menor do que 8 e maior do que 11. Ou seja, ele quer uma proporção que tem interseção, é esse pedaço e esse pedaço aqui. Então, a área que eu quero é a soma dessas duas áreas. Todo mundo está entendendo isso? Ele quer exatamente a área abaixo do 8 e a área acima do 11. Então, o que você tem que fazer aqui? Você vai ter que abrir isso aqui em duas proporções. A proporção de x menor do que 8 mais a proporção de x maior do que 11. Todo mundo entendeu? Sim. Antes de eu fazer essa conta, eu quero só mostrar para vocês um caso em que vocês têm que se preocupar, tá? Esse caso aqui não teve muito o que se preocupar. Mas vamos imaginar um caso hipotético em que você tivesse assim, ó, a distribuição aqui. Aqui está o 10, aqui está o 8, aqui está o 12. Vamos imaginar que fosse pedido para você o seguinte: qual é a proporção de observações em que o x é menor do que 10 ou o x é maior do que 9. Certo? Deixa eu ver se aqui se tá bom aqui. Não está muito bom assim, não. Deixa eu mudar esse aqui, vou botar mais uma outra informação aqui. Entre aqui. Imaginem isso aqui. Se alguém perguntasse assim, ó, eu quero saber a proporção de observações onde o x está entre 7 e 10 ou que o x é maior do que 9. Tá? Se alguém pedisse isso aqui para você, o que ia acontecer aqui? Você ia ter a proporção entre 7 e 10. Então, se o 8
está ali, né? 10, 9, 8. Vamos imaginar que aqui está o 7. Ele está pedindo para você essa área aqui. E qual é a outra área que ele está pedindo? Ou x maior do que 9. Eu vou botar em azul aqui o x maior do que 9. Vou botar uma linha. O x maior do que 9 é isso aqui. O que aconteceu? Tá? Quando você faz desse jeito aqui, você está ficando aqui com um pedacinho de área que tem uma interseção. Vocês estão vendo? Esse pedacinho aqui do meio, ó, ele está contido tanto nesse intervalo, quanto nesse intervalo aqui, tanto na esquerda, quanto na direita. Certo? Então, você não pode simplesmente somar essas áreas. Isso aqui não pode ser, tá? Você não pode simplesmente fazer assim, ó. Proporção de 7 menor que x menor que 10, mais proporção de x maior do que 9. Se você fizer assim, você vai errar. Todo mundo está entendendo por quê? O que vai acontecer se você fizer desse jeito que eu estou falando aqui embaixo? Ah, apareceu ou. Vou somar. Qual é o problema que vai dar aqui, se eu fizer essa soma aqui? O que vai acontecer com essa área aqui? Qual é o erro? Vai ter um pedaço a mais, é a interseção. Pois é, a gente vai estar somando um pedaço a mais. A gente vai estar somando essa parte vermelha da esquerda com essa parte aqui do meio, e aí a gente vai somar a parte da direita em azul e, de novo, vai somar essa parte aqui do meio. Essa parte aqui do meio, que tem a interseção, ela vai ser somada 2 vezes, certo? Então, quando acontece isso aqui, ó, você tem que subtrair. Então, você vai ter que subtrair exatamente a interseção. Quem é a interseção desses dois intervalos? É 9 menor que x menor que 10. Todo mundo entendeu? Esse x entre 7 e 10, ou x maior que 9, é a mesma coisa que a área entre x variando de 7 a 10, mais a área de 9 a mais infinito, menos a área de 9 a 10, porque aí eu subtraio uma das vezes que eu somei essa parte aqui do meio. Todo mundo entendeu isso? Tá Professor, Oi. eu não posso calcular a área de 7 a mais infinito de uma vez? Pode, é a mesma coisa. Ah, tá bom, obrigada. Mesma coisa, tá? É outra forma de olhar, tá? Tá correto. Você pode também fazer 1 menos a área até 7. É outra forma de olhar, tá? 1 menos a área até 7. Porque a área toda é 1. Então, se você fizer a área toda menos esse pedacinho da esquerda aqui, vai dar o que você quer. Tem várias formas de se fazer. Eu só digo assim, apareceu esse ou, não transforma na soma sem olhar, tá? Tem que ver se não tem interseção. Nesse caso aqui, não tem interseção. X menor do que 8 e x maior do que 11 não tem interseção. Então, dá para somar sem medo. Ok? Entendeu? Bom, então agora é o seguinte. Vamos só montar isso aqui, a gente não precisa fazer a conta toda, vocês podem olhar na tabela depois, ou no R, eu posso ver aqui como é que eu faço. Mas vamos continuar essa conta aqui. Então, eu vou padronizar agora, tá? Então, deixa eu fazer um traço aqui para cortar, e eu vou continuar aqui embaixo. Então, lá, proporção de x menor do que 8 é a proporção, eu vou fazer direto já, tá? Eu vou subtrair a média e dividir pelo desvio padrão dos dois lados. Então, isso aqui é a mesma coisa que fazer x menos 10 sobre 2
menor que 8 menos 10 sobre 2, mais a proporção de x menos 10 sobre 2, maior que 11 menos 10 sobre 2. Ok? E aí, o que vai ficar aqui? Isso aqui é a mesma coisa que a proporção de z, onde z é uma normal padrão, menor do que 8 menos 10 menos 2, dividido por 2 menos 1, mais a proporção de z maior que 11 menos 10, 1 sobre 2, meio, né? Então, vamos botar aqui meio. Ok? Esse da esquerda é só olhar na tabela direto. E a gente até já olhou o valor dele, né? Que era 0,30 alguma coisa, né? Vamos ver aqui quanto que ele valia. Era menos, desculpa, 0,1587. Esse primeiro aqui é 0,1587, mais, agora esse segundo aqui, proporção de z maior do que meio. Você não tem na tabela as áreas acima de um determinado valor, você só tem de menos infinito até o ponto. Então, eu vou dar duas opções para você fazer aqui. Eu vou colocar aqui em vermelho, tá? Você poderia fazer de duas formas. Uma é a proporção que eu tenho de meio até mais infinito é 1 menos a proporção de z variando de menos infinito a meio. Todo mundo entendeu essa primeira opção aqui? Vamos colocar no gráfico aqui, caso você não tenha entendido. Aqui está o zero, porque eu estou agora na normal padrão, é z, tá? Aqui está o ponto meio. Ele quer a área acima de meio. Só que a área acima de meio, eu poderia pensar na área total menos essa área daqui, que é a área abaixo do meio. E isso vai dar a área que eu estou interessado. Então, eu coloquei aqui, ó. 1 menos a proporção de z menor que meio, tá? Outra opção, tá? Você coloca proporção de z menor que menos meio. Vamos lá. A outra opção que a gente tem é a seguinte. A distribuição normal é simétrica. Então, se aqui é o meio e você quer essa área da direita, é a mesma coisa que olhar para a esquerda, no menos meio, e olhar a área à esquerda. Certo? É a mesma área. Então, ao invés de olhar a proporção de z maior do que meio, você olharia a proporção de z menor do que menos meio. São as duas opções que você tem. Tá? Eu vou fazer uma delas e vocês podem fazer a outra depois como exercício. Tá? Eu vou fazer a segunda. Tá? Isso aqui, a segunda vai ser 0,1587, mas eu vou olhar agora a proporção de z menor que menos meio. Vamos lá para a tabela, vou nos negativos e vou no menos meio. Menos meio está aqui, ó. Menos meio é 0,3085. Menos meio. Então, isso aqui vai ser 0,3085. Tá? Tudo bem? E aí eu vou agora mostrar aqui
no R, só para a gente ver essa proporção calculada aqui. Eu vou colocar aqui P enorme de menos 1 mais o P enorme de menos meio. 0,4671928. É a proporção de observações que estão naquele intervalo. Ok? Todo mundo entendeu? O que o Carlos tinha escrito ali, tá certo? Ok? Todo mundo entendeu esse exercício? Alguma dúvida nele? Mas esse primeiro aqui, ó. Eu vou fazer aqui, eu queria que vocês fizessem depois os outros, tá? Mas vamos fazer, eu quero mostrar 2 raciocínios aqui que são importantes, tá? Eu vou fazer o início do raciocínio do 2B e o do 3A, tá? Que é um pouquinho diferente aqui. Então, vamos olhar o 2B. Exercício 2B a gente tem para x tendo distribuição normal sem 100. Então, vamos lá. Vou colocar aqui em preto. Esse aqui é o exercício 2. A gente tem x tendo distribuição normal sem 100. Tá? Então, x é uma variável que tem distribuição normal com média 100 e variância 100. Ou seja, o desvio padrão é 10. Tudo bem? E a gente vai olhar o item B. Vamos olhar o item B. Proporção de x menos 100 menor ou igual a 10. Proporção de x menos 100 menor ou igual a 10. Tá? O que você precisa lembrar aqui, né? Você precisa lembrar isso aqui lá da matemática, né? Que se o módulo de x é menor do que uma determinada constante A, o que isso implica? Se o módulo de x é menor do que A, então o x é menor do que A e maior do que menos A. Tudo bem? Aqui. Sim. Se fosse assim, ó, módulo de x maior do que A, qual seria a sua conclusão? Seria x é menor que menos A ou x é maior do que A. Esses 2 raciocínios aqui você precisa ter quando trabalha com módulo. Tá? Módulo menor que A e módulo maior que A. Que sono. Vamos lá. Continuando. Então, módulo de x menos 100 é menor ou igual a 10. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer exatamente a mesma coisa que estava ali em cima. Se módulo de alguma coisa é menor do que 10, essa alguma coisa está entre menos 10 e 10. Certo? Então, isso aqui é proporção de menos 10 menor que x menos 100 menor do que 10. Todo mundo entendeu isso? Tá tranquilo aqui? Sim. Então tá. Agora é o seguinte, muito cuidado. Lembra que eu falei para vocês? Oi, diga. Desculpa interromper. O igual aí não tem que consultar, não? Ah, Menor é sim, igual. tem. Foi mal. Não vai fazer diferença nenhuma aqui nesse caso, tá? Quando a gente usa normal, não faz diferença nenhuma ser menor ou menor igual. Mas está certo o que você falou. Tá? Bom, vamos lá.
um cuidado que vocês têm que ter para não sair fazendo conta no automático sem pensar muito, tá? Sempre que você estiver fazendo a conta com a normal, você vai padronizar. Mas olhem para cá. O que seria padronizar a variável x aqui? Todo mundo está enxergando? Padronizar a variável x é subtrair a sua média e dividir pelo desvio padrão. Tudo bem? Só que olhem o que está aqui, ó. O que está aqui já está subtraído de 100. Estão vendo? Então, você não vai subtrair de novo. Muito cuidado, tá? Porque o que acontece? Às vezes, o que é um erro comum aqui? Você chega aqui e pensa assim, ah, já sei, vou botar em vermelho aqui porque é um erro, tá? Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Vou botar aqui, né? Proporção de menos 10 menos 100 sobre 10 menor que z, menor que 10 menos 100 sobre 10, né? Se você faz sem pensar, você vai fazer isso aqui. Só que isso aqui está errado, né? Por quê? Porque esse cara aqui do meio tem que se transformar no z. Mas se você fizer x menos 100 menos 100 sobre 10, não é a normal padrão. Você vai estar subtraindo 200 e não 100, certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que você não vai fazer desse jeito aqui. O que você vai fazer? O 100 já está ali. Então, você não precisa subtrair 100. O que você precisa fazer é simplesmente dividir os dois lados por 10. X menos 100 sobre 10. E aqui 10 sobre 10. Todo mundo entendeu isso que eu falei aqui? Agora sim, aqui no meio, ó, você tem a variável menos a média dividido pelo desvio. Essa que está aqui no meio vai virar o meu z. Mas eu só precisei dividir por 10. Então, aqui na esquerda dividiu por 10, na direita dividiu por 10, porque o 100 já estava lá. Ó. Todo mundo entendeu isso? Para tomar cuidado. Sim. E agora, eu já falei isso na aula passada e eu vou falar de novo. Infelizmente, tá? Alguém vai errar isso por estatística, tá? Mas que não sejam vocês. Que sejam os que não estão assistindo a aula agora, tá? Se for acontecer. O erro mais comum aqui é dividir pela variância e não pelo desvio padrão. Tá? Então, tome muito cuidado na hora de dividir, que você tem que dividir pela raiz quadrada do que está aqui. Ó. Não divida pela variância. Divida pela raiz quadrada da variância, desvio padrão. Ok? Bom, então isso daqui vai ser a proporção de 1 menor ou igual a z menor ou igual a 1. Pergunta aqui. Quanto vai dar isso aqui, mais ou menos? Sem olhar a tabela. Vocês já conseguiram pegar o padrão? 65? 05? 065? Vamos olhar lá, né? Vê se eu lembro. Aqui. Não, quase. Quase. Mas tá bom. Tá? Vai dar 0,68 ou 68%. Por que eu sei isso? Por causa disso aqui, ó. 68% das observações estão entre um desvio padrão abaixo e um desvio padrão acima, tá? Da média. E o que a gente tem aqui? Numa normal padrão, que é o Z, é um desvio padrão abaixo da média. Numa normal padrão, que tem média 0, o 1 é um desvio padrão acima da média. Então, eu já sei que isso daqui vai dar aproximadamente 0,68. Mas, façam a conta. Se eu pedir com alguma casa lá decimal, façam a conta, tá? Façam a conta não, olhem na tabela. Vamos aqui no R. Só de curiosidade, vamos ver quanto é que dá o P enorme de 1 menos o P enorme de menos 1.
0,6826. Tá? Só para vocês terem uma noção, que é aquele aproximadamente 0,68. 3 não, é 2. Eu fiz o 2B, tá? Vou deixar assim, vocês podem continuar depois. Vamos fazer o 3A, que é um pouquinho para a gente entender aqui, tá? Vamos fazer o 3A. Deixa eu ver que horas são. Tá, a gente faz o 3A e depois, nos minutinhos finais, a gente tira dúvidas, tá? Então, 3A. Vamos para o 4. 3A. Está dizendo que x tem distribuição normal com média μ e variância σ2. X tem distribuição normal com média μ e variância σ2. Encontre o valor de B tal que proporção de x maior do que B é igual a 0,9. Ele quer saber o seguinte: se isso aqui, ó, proporção de x maior ou igual a B é igual a 0,9, a pergunta dele é: quem é B? Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Vamos pensar aqui, ó. Tudo que a gente fez hoje na aula até o momento estava baseado em eu tinha o B e queria saber a proporção. Certo? Ou seja, olhando na tabela, se você estivesse na tabela, vamos colocar aqui a tabela. Se você estivesse na tabela, seria equivalente a ter o Z e eu pedir a proporção que está dentro. Certo? Só que agora esse exercício é o contrário. Ele está dando para você uma proporção e está pedindo o B. Tá? Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando aparecer um exercício desse tipo na sua frente? Minha recomendação: faça um gráfico, faça um desenho. Tá? Então, vamos pensar aqui. Se aqui está a sua normal, ela é centrada na média. Tá? Ele quer o seguinte, olhem para cá. Proporção de x maior ou igual a B é igual a 0,9. Pergunta: em que lado está o B? O B é um número. O B está do lado esquerdo ou o B está do lado direito? Direito. Direito? Isso. Mais alguém quer opinar? Eu quero saber. Não tenho medo, tá, gente? Não se preocupem. Podem arriscar, tá? Não O X é a média? Não. O X é a sua variável. A média é μ. Ó. X é uma variável. Pensa assim, ó, X é a altura. Tá? X é a altura. A altura tem distribuição de uma média μ, que é um número, e uma variância σ2, que é um número. São desconhecidos. São dois números, quaisquer. Tá? Mas a média é μ. Então, o x tem essa distribuição aqui. O x tem, se você fosse pegar a variável x, pensa nessa variável, a altura das pessoas. Você foi lá e coletou a altura das pessoas. Aí você fez um histograma da altura das pessoas. E o gráfico ficou exatamente igualzinho essa curva normal aqui. Ó. Centrado numa média. Okay? A pergunta é:
esse B aqui, ó, é alguma altura, se fosse pensar no caso de altura. Esse B é alguma altura, certo? A minha pergunta é, se a proporção de pessoas, né, ou a proporção do X, que tem um valor maior ou igual a B, é igual a 0,9, o B está à esquerda ou à direita? Essa foi a pergunta que eu fiz. O B é menor do que a média ou o B é maior do que a média? Eu acho que na esquerda. Acho que vai ser menor que a média. Do lado esquerdo. Ah, foi, obrigado. Deixa eu botar aqui. Mais alguém quer opinar aí? Esquerda, esquerda. Tem 3 pessoas achando esquerda. O que acontece, né? Quando você tem uma proporção maior do que um número, dando 0,9, quer dizer que a proporção até esse número é de 0,10, concordam? Esse ponto B aqui, ó, parece que está dividindo os dados em 2 grupos. O grupo dos que estão acima dele e o grupo dos que estão abaixo dele. Qual dos grupos é o maior? É o grupo dos que estão acima dele. O grupo dos que estão acima dele representam 90% das observações. Os que estão abaixo representam 10% das observações. Então, você tem esse cenário aqui, ó, acertou quem falou o maior. Você vai ter um B aqui, tá? E a proporção maior do que B é de 0,9. Todo mundo entendeu? A gente sabe que da média para frente só tem 50% da área. Então, o B não pode estar à direita. Se o B tivesse à direita, a proporção de observações acima dele nunca seria maior do que meio. Então, o B tem que estar à esquerda para essa proporção ser alta. Todo mundo entendeu? Todo mundo conseguiu entender isso? Agora, uma pergunta. Dentro da estatística descritiva, esse B recebe um nome. Quem é o B na estatística descritiva? Como é que ele seria chamado? Naquelas medidas que a gente aprendeu, de medidas de posição e tendência central. Quem é o B? Vamos pensar, quais foram as medidas de posição e tendência central? Oi, diga. Quantil de 0,9? Bom, você falou quantil de 0,9. Vamos pensar aqui. O quantil de 0,9 tem quantos por cento das observações abaixo dele? 90. 90%, né? Mas o B tem quantos por cento das observações abaixo dele? 10%. 10%. Então, o B é o famoso quantil de 10%. Entendeu? Entendi. O quantil é sempre abaixo. O quantil de 25%, que é o primeiro quartil, é o quantil que abaixo dele tem 25% das observações e acima dele 75%. O quantil de 90% é o que tem 90% das observações abaixo dele. Só que o nosso B, ele não é o quantil de 90%. O quantil de 90%, ele tem que estar aqui na direita, certo? O quantil de 10% é que está aqui na esquerda. Então, o grande segredo dessa questão aqui é olhar para cá e pensar, que quantil é esse? Certo? Se a proporção maior do que ele é 0,9, é o quantil de 10%. Se a proporção fosse menor ou igual a B,
Se aqui, ao invés de maior ou igual, fosse menor ou igual, aí ele seria o quantio de normal. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, então o que acontece? Você já achou, já se deu conta que você quer o quantio de 10%, tá? Quem é o quantio de 10%? Você vai ter que olhar lá na tabela da normal para descobrir quem é o quantio de 10% numa normal padrão, certo? Então, numa normal padrão, vamos botar aqui embaixo agora. Isso aqui é na normal que você está interessado, é uma normal com média Mi, tá? Só que numa normal, vamos botar aqui em pretinho, numa normal padrão, que aqui é 0, tá? Quem é o B? Quem é, não vou chamar de B, vou chamar de, quem é o quantio de 0,10 numa normal padrão, ou seja, o valor que acumula 10% da área. Vamos olhar lá na tabela. Qual tabela que eu vou olhar? Lado esquerdo, tá? Então, no lado esquerdo, eu vou procurar aqui dentro da tabela o ponto 0,10. O ponto 0,10 aqui dentro está exatamente aqui, ó, no menos 1,28, entre o menos 1,28 e o menos 1,29. Exatamente nesse meio aqui, ó. Eu vou chamar de 1,285, tá? 1,285. Vou aproximar esse cara aqui por menos 1,285. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Na normal padrão, o ponto que acumula 10% da área é o menos 1,28, alguma coisa entre 8 e 9. Então, eu chamei aqui de 8,5, tá? Vamos ver no R rapidinho, que número é esse? Só para a gente ter uma aproximação melhor. É o Q-norme de 0,1 menos 1,2815. Como está assim, eu vou deixar 1,28 para facilitar a minha vida. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Sim. Todo mundo entendeu? Esse é o quantio de 10%. Mas acabou? Não, não acabou. Porque esse aqui é o quantio numa normal padrão, com média 0. Eu quero o valor do B numa normal para X. Só que X não tem média 0. Quem é a média do X? X tem média Mi e variância sigma 2. Então, eu tenho que destransformar. Então, o que significa isso? Esse quantio aqui, ó, é um valor na normal padrão. Eu tenho agora que destransformar. Como que eu vou destransformar? Eu tenho que lembrar dessa relação aqui, ó. Lembrem sempre dessa relação. Z é igual a X menos a média sobre sigma. Lembrem disso aqui. Tá? Então, menos 1,28 é na escala padronizada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho agora que colocar aqui menos 1,28 é igual a X menos Mi sobre sigma. Todo mundo entendeu? O Z é o padronizado e o X é o despadronizado. A gente estava sempre pegando o X e padronizando para chegar no Z. Agora eu tenho o Z e eu vou despadronizar para chegar no X. Então, fazer isso é a mesma coisa que dizer que X é igual a sigma vezes... Vamos botar em outra ordem. Menos 1,28 sigma mais Mi. Certo? Então, isso daqui
é a resposta. É o B, na escala dos dados. Então, por exemplo, se aqui no começo eu tivesse dito assim, ó, a média é 10 e a variância é 4, como era naquele exercício 1, né? A média era 10 e a variância era 4. Quem seria o B nesse caso? Você iria olhar para cá e iria fazer menos 1,28 vezes 2, que é o desvio padrão, mais 10. Você ia chegar nesse quantil. Certo? No quantil de 10%. Então, a resposta desse exercício é menos 1,28 sigma mais μ. Todo mundo entendeu esse exercício? Sim. Ele foi com letras, né? Não teve números, mas é só você assumir que a média e o desvio padrão é o que você quiser. Tá? Só lembre disso. Se eu der para você um quantil e pedir uma proporção, você padroniza. Se eu der para você uma proporção e pedir um quantil, o que você faz? Você encontra o quantil e depois despadroniza. Tem que fazer o caminho da volta. Ok? Um é a ida e o outro é a volta. Tá? Então, é praticamente certo que no teste que eu vou dar normal, eu vou botar uma questão em que eu vou dar um quantil e pedir uma proporção, e vai ter uma questão que eu vou dar uma proporção e vou pedir um quantil. Tá? E qual vai ser a grande dificuldade? Não é bem dificuldade, mas o que você tem que atentar, né? Sempre faça um desenho. E tenha em mente que a área total é 1, que a área acima da média é meio, que a área abaixo da média é meio, tá? Se você tiver essas noções e a noção da simetria, você vai conseguir fazer, tá? Todo mundo entendeu esse exercício? Vou deixar ele aberto aqui. Esse aqui é o 3A.